Eu quisera, antes de tudo, agradecer o convite de estar com vocês nesse 28º Congresso Internacional do Mercado de Limpeza Profissional, assim como a todos os participantes da IGEXPO, na condição também de diretor do Pátio do Colégio, lugar a partir do qual nasceu a cidade de São Paulo. Eu agradeço imensamente às várias empresas que integram a Abralimp pela solidariedade e preciosa ajuda em plena pandemia, em mantermos esse espaço de memória limpo, sanitariamente seguro, para receber as pessoas que nos visitam. O tema que me foi pedido desenvolver nesse congresso foi o seguinte: ressignificando o nosso papel no mundo. Analisando o título que me foi proposto, eu observo inicialmente duas coisas. A primeira é que o emprego do verbo ressignificar no gerúndio dá a entender que há um processo em andamento, que há uma reflexão em curso que busca dar um novo significado ou um novo sentido diante de uma situação inédita ao papel que cada pessoa, que cada grupo, inclusive empresarial, tem no e para com o mundo em que vivemos. Ou então, também é possível pensar que dar um significado ou sentido à nossa presença no mundo é um processo. Ademais, e aqui está a minha segunda observação inicial, o título, Ressignificando o Nosso Papel no Mundo, é a confissão, não é, por assim dizer, do reconhecimento que nós somos, todos nós, responsáveis e que todos temos um compromisso com o mundo que nos foi dado como lugar da nossa habitação. A pergunta sempre é não só qual é o meu papel, mas qual é o nosso papel comum neste mundo. O nosso mundo, nossa casa comum, a saúde das pessoas e de nosso habitat comum é responsabilidade de todos nós. Esse mundo, com as suas vicissitudes, é o mundo que nós somos chamados a amar e, portanto, a cuidar. A gente cuida daquilo que a gente efetivamente ama. Essa é uma questão central, inclusive para a identidade pessoal e para a identidade corporativa de cada empresa ou então de uma associação de empresas. Também nós, e oxalá, nós possamos aprender da pandemia que tem ceifado milhões de vidas em todo o mundo, que é necessário nós redobrarmos os esforços para protegermos as vidas humanas e a vida do nosso planeta, que cada elemento do cosmos deve estar no seu devido lugar. Para a proteção da vida humana e do planeta, a limpeza da qual vocês são especialistas, a higiene é absolutamente fundamental, como tem apontado as orientações sanitárias não farmacológicas para superar a pandemia da Covid-19 e tantas outras pandemias, com certeza. A limpeza é um meio importante na prevenção contra os patógenos que ameaçam a existência humana. Eu entendo que, em primeiro lugar, é preciso interpretar bem
a situação do nosso tempo para depois encontrarmos o caminho capaz de orientar e dar sentido ao nosso papel no mundo. Sem compreender bem o que nós vivemos, nós não poderemos juntos encontrarmos o caminho que possibilite darmos sentido, significado à nossa existência e ao papel que cada um e nós, como empresa, como mundo corporativo, temos nesse mundo. Vocês hão de convir que o tempo que nós dispomos não nos permite, não é, sermos exaustivos, mais breves, sermos ou propormos um tema, não é, a título de introdução, não é? A brevidade do tempo nos obriga a optar por um tipo de abordagem em detrimento de outras possibilidades para tratar ou de tratar o mesmo tema. Então, eu vou dividir esta minha conferência em 2 pontos, não é? Como definir, não é, a situação que nós vivemos hoje. Esse é o primeiro ponto. E depois, a situação mesma que nós vivemos, não é? Ela é uma oportunidade para nós definirmos a nossa significação ou o nosso papel no mundo que nós vivemos. Então, o primeiro ponto é a afirmação da nossa situação no mundo. A situação atual do mundo é de crise, não é? É de crise. Como definir? Essa é a pergunta que eu me faço e que eu faço a todos nós. Como definir o tempo em que nós vivemos? Como definir a situação pela qual nós estamos passando? Para além da pandemia. A pandemia só agrava essa situação, mas não é ela que define toda a situação. Então, como definir o tempo em que nós vivemos? Eu diria que o cenário mundial é de crise. Esse é o cenário mundial. O tempo que nós vivemos é um tempo de crise. Esta afirmação de que nós estamos em crise não deve nos surpreender, nem tampouco nos assustar. A palavra crises vem do grego e etimologicamente, e na sua acepção primeira, ela não tem um significado negativo. Ao contrário, trata-se de uma ação ou da faculdade de distinguir entre uma coisa e outra, entre uma situação e outra. É ainda a crise uma ação de escolher, é uma ação de decidir. Daí ela significar também escolha, decisão, juízo, não é? No sentido de apreciação crítica da realidade. Portanto, o momento que nós estamos vivendo, que eu defini como sendo um momento de crise mundial, é uma oportunidade de discernimento, é uma oportunidade de escolha, é uma oportunidade de decisão, portanto, uma bela oportunidade para a ressignificação do nosso papel no mundo. Como nós poderíamos caracterizar a crise por que passa a humanidade inteira? Como nós podemos caracterizar o mundo que está em crise? Em primeiro lugar, eu diria que a grande crise, a mãe de todas as crises pela qual nós estamos passando, é a crise de sentido. Nós carecemos, a humanidade carece de sentido. O problema do sentido é
o problema de Deus. E uma, entre outras consequências da crise de sentido, é a fragmentação, que não é um fenômeno recente, a fragmentação, mas ela tem uma longa história. Quando eu digo que uma das consequências da crise de sentido é a fragmentação, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que falta um princípio unificador e que seja de referência universal, válidos para todos esses princípios, onde quer que nós estejamos, seja lá em que parte do mundo nós estejamos situados. É isso, não é? A fragmentação, que é a crise, ou que é consequência da crise de sentido, é, digamos assim, a ausência de um princípio unificador, de uma referência universal. Explicitando ainda mais, eu diria, não há hoje, ou com muita dificuldade há, não é? Mas vamos usar o negativo aqui. Não há ideias comuns. E, em consequência, se não há ideias comuns, também não há ação comum. Cada qual, no mundo em que nós vivemos, cada instituição pensa unicamente em si. Ora, se não há ideias comuns, se não há ação comuns, os indivíduos continuarão a existir, mas nós nunca teremos um corpo verdadeiramente social. Não é? Então, a primeira afirmação, o primeiro desdobramento da afirmação de que o mundo está em crise é que esta crise é uma crise de sentido, não é verdade? E esta crise de sentido é a matriz, a mãe de todas as outras crises, como eu vou explicitar nesse ponto da minha exposição. A crise global que nós vivemos, a crise de sentido, ou a crise, né, a situação de crise que nós vivemos, ela é pandêmica e multifacética. Ela tem muitos rostos, muitas formas de expressão, não é? A crise está presente em todas as áreas da existência humana e não há continente no nosso mundo habitado, não há país que tenha o privilégio de estar excluído desta situação de crise. É verdade, a pandemia da Covid-19 agravou a crise em todos os setores da existência humana, sem excluir, como eu acabo de dizer, qualquer região da Terra habitada. Essa situação de crise pandêmica impõe a cada ser humano, impõe, não é, àqueles que participam do mundo corporativo, a pergunta permanente sobre o seu papel no mundo que nós vivemos. Um dos sintomas graves da crise pela qual nós passamos é o que a gente podia chamar de assídia. O que é a assídia? Que a gente vê presente nas pessoas e agora de maneira ainda muito mais clara em razão da pandemia. A assídia é o enfraquecimento da vontade, inércia, tibieza, preguiça, melancolia, não é? E melancolia profunda, é negligência, é indiferença, inclusive, diante do sofrimento humano. Hoje, no nosso tempo, agravado pela pandemia, convenhamos, na verdade, a pandemia tirou muitas coisas das pessoas, inclusive a esperança.
né? Hoje, agravado pela pandemia, nós assistimos como fenômeno global a tibieza, não é? Entendida também a tibieza como nós poderíamos dizer o abandono das referências fundamentais, não é, para a existência humana. O abandono daquele conjunto de valores válidos para todos e que podem organizar a nossa vida em sociedade. A autonomia da consciência tão pregada hoje em dia, não é, que é expressa de maneira assim vulgar, eu faço aquilo, não é, que meu coração manda. A autonomia da consciência entendida de modo radical fecha o indivíduo sobre si mesmo, em nome de uma ideia equivocada de liberdade, de bem-estar e de felicidade. Hoje, dizem muitos pregam isso. O que importa é a minha felicidade, o meu bem-estar, o meu projeto. O outro, não é? Desta ideia de felicidade, bem-estar e projeto, o outro, meu semelhante, fica excluído do projeto pessoal de felicidade e de bem-estar. Se nós caminharmos assim, se esse fechamento persistir sobre a solidariedade, não há saída para a humanidade. Mas a crise que nós vivemos, e que, como eu disse, é uma crise que atinge o mundo inteiro, a crise que nós vivemos é também crise de identidade. Daí a importância do título desta palestra, ressignificando o nosso papel no mundo. A crise é crise de identidade. A pandemia da Covid-19 fez vir à luz um mal-estar que já estava presente. Qual é o mal-estar? A falta de clareza da nossa identidade, seja pessoal como social. Nós não sabemos mais quem nós somos e quem nós queremos ser. Não somente como sociedade, mas também como indivíduos. Em contrapartida, nós sabemos exatamente o que nós queremos ter, não é? É o predomínio do ter sobre o ser. Nós sabemos exatamente o que nós queremos ter: riqueza, prazer, poder. Nós sabemos o que queremos ser, mas não quem nós queremos ser, isto é, que tipo de ser humano, com quais ideais, com quais valores. Nós só compreendemos quem nós somos combatendo quem nós não queremos ser. Essa clareza nós precisamos ter. Em nossos dias, nós estamos privados. A humanidade está privada de um ideal maior que o interesse particular de cada um. Que seja esse ideal maior reconhecido por todos e, por isso, esteja à altura de unir as liberdades individuais. Essa crise que atinge a humanidade inteira é também uma crise de falta de confiança. Falta de confiança entre os seres humanos. Falta-nos lideranças, a bem da verdade é isso. Faltam-nos lideranças e faltam-nos líderes confiáveis para derrotar não somente uma pandemia, mas os graves problemas por que atravessa o mundo. Os cidadãos precisam confiar nos poderes públicos e os países precisam confiar uns nos outros, assim como as instituições precisam confiar umas nas outras e as pessoas umas nas outras igualmente.
Nos últimos anos, políticos irresponsáveis solaparam deliberadamente a confiança na ciência, nas instituições e na cooperação internacional. Como resultado, nós enfrentamos a crise atual sem líderes que possam inspirar, organizar e financiar uma resposta global coordenada. Parece-me claro que sem confiança e solidariedade globais, nós não seremos capazes de parar essa e outras pandemias. Não é por acaso. Me permito aqui citar o Papa Francisco, que talvez se levante como uma liderança mundial, independentemente da nossa confissão de fé. Não é por acaso que o Papa Francisco tem proposto um projeto, nós podemos dizer, de fraternidade universal, com um vivo desejo de ver renascer entre todos uma aspiração mundial para a fraternidade, pois não se pode enfrentar os enormes desafios da vida de modo isolado. Somente juntos nós poderemos vencer. Nós precisamos, e precisamos nos convencer disso, de que nós precisamos uns dos outros. Convençamos-nos disso. Sem solidariedade, um outro nome para a fraternidade, não haverá um mundo melhor para todos. A pandemia tem gerado uma outra pandemia, que todos nós podemos constatar onde nós estamos, que é a pandemia do medo. Como superar o medo causado pela situação atual e outras tantas situações a que nós estamos expostos? O medo é uma emoção negativa, que surge do instinto que há em nós diante das informações de perigo que são captadas pela nossa mente. Essa emoção negativa gera em quem a experimenta 3 possíveis reações: a defesa e a consequente agressividade, a fuga, ou então a petrificação imobilizante, a inércia. Para os antigos e para a antiguidade, no entanto, o medo era tido mais do que sendo uma emoção. Na antiguidade, o medo era considerado um Deus, ou então mandado por Deus. No grande clássico da literatura, a Ilíada de Homero, se lê: Ares, o sanguinário, vai à guerra e é acompanhado de seu filho Phobos, traduzido, medo. Intrépido e forte, que incute medo até ao mais impávido dos guerreiros. Phobos, de onde vem a palavra fobia, medo, é a personificação do nosso medo, do nosso terror. Também, no interior da Bíblia, o medo está relacionado com a presença de Deus. Para dar um único exemplo, quando o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar o nascimento de Jesus, ele diz a ela: não tenhais medo. O medo é um Deus, como afirma a mitologia grega, ou está relacionado estritamente à presença de Deus, como nós encontramos também no interior da Sagrada Escritura. O que isso significa? Significa que o medo é mais forte do que nós, seres humanos, e que, ao mesmo tempo, ele nos atrai, ele nos seduz, ele nos envolve. Se o medo fosse somente mais forte que nós, sem exercer
qualquer atração, ele seria um monstro, um demônio, e não um Deus. Mas, ao contrário, o medo nos apavora e, ao mesmo tempo, nos atrai. Basta nos darmos conta dos filmes de terror e das fábulas que tratam do tema do medo. Para dar um salto para o meu segundo ponto e nos encaminharmos para o fim dessa conferência. Nem tudo está perdido, porque essa crise pandêmica e multifacética que atinge todo o mundo pode ser para nós uma bela oportunidade. Diante do cenário mundial descrito sucintamente por mim, a pergunta que se nos impõe é a seguinte: onde buscar e encontrar a esperança, a força e a coragem para prosseguir com ânimo nossa jornada pela vida, sem jamais esmorecer? A desunião, a falta de solidariedade e de cooperação põe em risco o futuro da humanidade. Como muito bem sinalizou um historiador judeu, Harari, o que temos visto, abram aspas, o que temos visto não é um desastre natural inevitável, mas um fracasso humano. Fechem aspas. Como superar esse fracasso humano? A pandemia e as suas consequências continuam e continuarão. Onde buscar e encontrar, então, a esperança, a força e a coragem para prosseguir com ânimo nossa jornada pela vida, sem jamais esmorecer? A pandemia, se dermos tempo à escuta e à meditação dos fatos, nos ensina a ler e a compreender a nossa fragilidade, a nossa necessidade de relações. Nós precisamos uns dos outros. Com a pandemia, foram-nos tiradas muitas coisas exteriores que sustentavam o nosso dia a dia. Com isso, e creio ser uma oportunidade, nós precisamos encontrar dentro de nós, em primeiro lugar, as motivações para dar cor e sentido ao dia a dia da nossa vida. É preciso dar-se conta, ou melhor, é preciso dar-se a oportunidade de redescobrir a importância da interioridade, do recolhimento, da boa leitura, de renunciar à superficialidade de muitas propostas do mundo virtual e se dedicar a cultivar a profundidade. Tudo isso exige decisão e disciplina. É preciso reconhecer quais são, de fato, as coisas importantes, verdadeiras, profundas e autênticas. Acima, eu falava a vocês do medo. Os dias que nós estamos vivendo são dias de sombras por causa da pandemia. Creio que, se não todos, a maioria dentre nós vive um certo fascínio ambíguo, pelo qual nós temos tanto medo, mas, ao mesmo tempo, nós provamos uma certa espécie de tensão emotiva. Mas se o medo é um Deus, como se comportar diante dele? Deus, ou o Deus, é temido. Nesse temor, que não é terror, mas sentido das dimensões, não é? Se adquire no temor, a sabedoria. Num livro da Escritura, chamado Livro dos Provérbios, nós lemos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Na entrada do templo de Delfos, há uma inscrição que impressionou muito o filósofo Sócrates. Nessa inscrição estava: conhece a ti mesmo. Parece ser, na origem, um alerta para que a pessoa
não se esquecesse ou não esquecesse a sua condição mortal. Conhece a ti mesmo, isto é, a tua fragilidade, o teu ser destinado a acabar. A inscrição "conhece a ti mesmo" se transformou facilmente em uma pergunta: quem sou eu? A resposta dada por Sócrates e por todo o Ocidente foi essa: eu sou minha alma. Tal termo diz da nossa interioridade, da dimensão que nos faz experimentar o medo, mas também paixão, frêmito, amor. Podemos também dizer que nós somos o nosso coração. É uma palavra latina, coração, vem de cor, não é? E daí, não é? De cor é originada também a palavra coragem. A coragem é exatamente o antídoto do medo. Coragem significa ação do coração. Coragem não é contrária ao medo. Ela a supõe, certo? A coragem é reação ao medo, por isso ela supõe. A coragem é a superação do medo, porque ela o vence. Sem medo, não há coragem. Somente havendo medo é que se pode gerar a ação do coração, que é a coragem. O contato com o perigo nos pode fazer compreender quem nós somos. Nós somos uma mente medrosa. É verdade. Somos uma mente medrosa. Mas não somente isso, pois nós podemos ser também uma mente que discerne tal medo e lê as suas informações e consegue ser um coração que supera o medo mediante a coragem, isto é, a ação disciplinada e inteligente que não ignora os perigos da realidade, mas exatamente por isso sabe reconhecê-los e derrotá-los. Em tempo de crise, a incerteza é onipresente. A esperança, contudo, é a resposta à incerteza. Ora, se não há incerteza, não há esperança, porque esperar significa precisamente esperar sem ter a certeza de que o que se espera irá se realizar. A esperança nos permite superar o pessimismo, o fatalismo, o conformismo e a inércia. E nós poderíamos nos perguntar, por que há incerteza no mundo? Por que nós devemos esperar, isto é, aguardar sem ter a segurança de que as coisas que se espera serão realizadas? A incerteza tem múltiplas origens, eu aponto duas somente. Primeiro, a incerteza por causa da nossa ignorância, pois nós não conhecemos o futuro. Essa ignorância abrange dois campos importantes, a natureza e a humanidade. Nós não podemos prever os terremotos, as erupções vulcânicas e outros fenômenos naturais, como as inundações, a seca, etc. E a humanidade nutre sempre um fator de incerteza, que é a liberdade do ser humano. O comportamento humano é frequentemente imprevisível. Isso significa que a história da humanidade comporta, desde a sua origem, um desconhecido constante que introduz nossas decisões, que podem mudar a história para melhor ou para pior. Não é? Isso que é fundamental. O outro fator da incerteza é o que eu já mencionei, a liberdade humana. Quando Deus criou a humanidade, segundo a fé que muitos de nós partilhamos,
ele a criou livre. E ele mesmo se engaja em respeitar esta liberdade. E a consequência disso é clara. O sucesso, nós poderíamos dizer, da ação de Deus ou de outras iniciativas nesse mundo depende, em grande parte, das decisões humanas. As nossas decisões farão o mundo melhor ou pior. De novo, caminhando para a minha conclusão, então, eu diria, me permito mais uma vez de citar o Papa Francisco e a encíclica Fratelli Tutti, que me parece ser uma luz para o tema da nossa palestra. Nesta encíclica, o Papa afirma que, para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, eu acho que é por aí que a nossa ressignificação, ou a ressignificação do papel no mundo se dará. Para caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial. Eu acho que isso que é importante para todos nós, que nos darmos conta de quanto vale o ser humano, de quanto vale uma pessoa, sempre e em qualquer circunstância. E ainda, ele continua, nestes momentos em que tudo parece diluir-se e perder consistência, faz-nos bem invocar a solidez que deriva do fato de nos sabermos responsáveis pela fragilidade dos outros na procura de um destino comum. A solidariedade manifesta-se concretamente no serviço, que pode assumir formas muito variadas de cuidar dos outros. Nesse sentido, a limpeza, da qual os senhores são os representantes profissionais, a limpeza é uma forma de cuidado dos outros, sempre atenta igualmente ao cuidado da casa comum. A atenção e a promoção de uma cultura do cuidado é o caminho comum de todos os que estão à procura do sentido e empreende um processo de ressignificação do seu papel no mundo e compreendem que todos nós somos responsáveis pela saúde do mundo em que nós vivemos. Portanto, eu termino essa minha exposição simplesmente, não é? E essa breve exposição, não é? Que, como eu disse no início, tem mais um caráter introdutório do que uma reflexão exaustiva. Eu termino essa breve exposição com uma frase do grande escritor brasileiro João Guimarães Rosa. Abram aspas, o que a vida exige de nós é a coragem. Fechem aspas. Agradeço a todos vocês a paciência de me escutar. Agradeço o convite mais uma vez que me foi feito. Desejo, de fato, que esse congresso possa resultar exatamente num empenho comum de buscarem soluções e um modo de se situarem no mundo de tal modo que juntos nós possamos promover a vida humana em todos os seus sentidos, ao mesmo tempo que eu desejo sucesso à IGEXPO. Então, uma boa continuidade a todos. Se Deus quiser, um dia poderemos nos encontrar ainda presencialmente. Boa continuidade, um abraço, não é? E a minha oração por todos e por toda iniciativa que promove a solidariedade, a cooperação, não é? E se empenha por fazer do seu trabalho, esse trabalho específico da limpeza, um serviço à humanidade e à natureza, não é? À nossa casa comum. Muito obrigado.